Nós estamos há 15 semanas fazendo estudos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós encerramos na semana passada as obras da carne. Falamos sobre a última delas, que foram as duas últimas, bebedices e glutonarias, ou orgias. Encerramos e hoje nós começamos então a parte que fala do fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E esta passagem então retrata este assunto. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz o apóstolo Paulo, falando sobre o fruto do Espírito. Então nós falamos sobre as obras da carne, fizemos 14 estudos, 13 especificamente sobre as obras da carne, um estudo sobre a introdução a este assunto, esse conflito entre a carne e o Espírito em nossas vidas, na vida daqueles que nasceram de novo. Nascemos de novo, temos o Espírito Santo, temos a oportunidade de agirmos, de pensarmos, de fazermos tudo conforme a vontade de Deus, mas para isso temos que renunciar às obras da carne e temos que nos sujeitar à direção do Espírito Santo. Foi isso que nós introduzimos. Depois passamos 13 semanas falando sobre as obras da carne, apresentando cada uma delas para que nós conheçamos, possamos identificá-las, e possamos não somente identificá-las na vida dos outros, mas interessante identificar na nossa vida, para trabalhar na nossa vida a existência dessas obras, não é isso? E agora nós vamos então começar a falar sobre o fruto do Espírito, características da natureza de Deus em nossas vidas. São características que Deus possui e que nós também possuímos, na nossa nova natureza. Nós herdamos então estas características, estas qualidades que fazem parte então do fruto do Espírito. São 9 as qualidades do fruto do Espírito e nós vamos começar falando sobre o amor. Paulo começa falando sobre o amor. E aí pare a pergunta: por que Paulo começa falando sobre o amor? Certamente porque o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Nós vamos ver 4 versículos que falam sobre a superioridade do amor, como o amor se destaca na vida cristã. 1 João 4,8. Alguém abra. 1 Coríntios 13,13. Colossenses 3,14. Romanos 13,10. Quem achou 1 João 4,8? Pode ler bem alto. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, em primeiro lugar, Paulo não poderia começar a falar dessas características, dessas qualidades, falando de outra, porque na verdade a que mais identifica o Senhor, a que mais se assemelha a Deus, que Deus manifesta, é este amor, a ponto de João dizer que Deus é amor. E a expressão lá em 1 João é a mesma expressão para amor aqui em Gálatas, a mesma expressão ágape. Deus é este amor altruísta que se dá pelos outros, a despeito dos outros, que é a ideia do amor cristão. 1 Coríntios 13,13. Então Paulo diz aos coríntios que a maior das virtudes cristãs é o amor, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes 3 é o amor. Nós temos nesses 3 as principais virtudes cristãs: fé, esperança e amor. E Paulo conclui dizendo que há uma superioridade do amor em relação a estas outras 2 virtudes, fé e esperança. Colossenses 3,14. O amor é o vínculo da perfeição. Aquele que quer ser perfeito, precisa amar. Os atos que nós temos em mente praticar e que desejamos que sejam perfeitos, precisam ser revestidos de amor. Por exemplo, nós podemos praticar atos verdadeiros, sinceros, honestos, mas marcados simplesmente pela obediência. Esse ato não é perfeito.
se não for revestido de amor, né? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Romanos 13:13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o amor é o cumprimento da lei. Quando amamos, nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus, né? Ele praticamente que engloba os mandamentos. Então a prática do amor, ela engloba o cumprimento da lei. Etimologicamente, irmãos, existem 4 expressões traduzidas por amor no grego, na língua grega. A primeira dessas expressões é eros. Eros é o amor entre amantes, a paixão. Essa expressão não aparece no Novo Testamento, ela não existe no Novo Testamento. Ela existe na literatura grega, especialmente na literatura clássica, nos textos de Aristóteles, de Platão e outros escritores romanos. Nós vamos encontrar essa expressão, Eros. Eros é também o nome de um deus, né? O deus do amor na Grécia. O Cupido, né? O Cupido, ele tem por nome, o nome correto é Eros. É aquele que pega a sua flechinha e lança, faz com que 2 pessoas se apaixonem. É o que dizia a mitologia grega, certo? Então, esta é a primeira ideia de amor. A primeira ideia de amor é aquele amor que existe entre homem e mulher, que começa com uma atração visual muitas vezes. Você vê, gostou, você tem interesse, se aproxima. Esse amor necessariamente não tem nada de errado com ele é um amor natural, tá? Ele faz parte da vida dos seres humanos. Há momentos na vida em que você vai se sentir atraído por alguém, vai se aproximar, vai desenvolver um relacionamento, quem sabe vai assumir um compromisso e casar com essa pessoa, né? Então esse amor do vínculo matrimonial, ele é o eros, que pode ser atribuído nos nossos dias à paixão, o sentimento de atração pela pessoa do sexo oposto, né? Uma segunda expressão, essa aparece na Bíblia, é filia, que quer dizer amizade, relacionamento caloroso e respeitoso entre amigos. É aquele sentimento que você tem de querer estar com a pessoa que você gosta, sair com ele, conversar, trocar ideias. É uma empatia entre você e outra pessoa, mas não é apenas um sentimento caloroso, é também respeitoso. Filia implica no respeito, na consideração para com o outro. Então, os amigos normalmente sentem este amor uns pelos outros. Essa expressão nós temos diversas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, na tradução para o grego, nós temos, e no Novo Testamento, que é o texto grego, nós encontramos essa expressão em vários textos que falam sobre o amor e a amizade entre as pessoas. Ok? A terceira expressão é storge. Storge é o amor existente no lar. É o amor que o pai sente pelos filhos, os filhos sentem pelos pais. É o amor entre os irmãos de sangue. É o amor familiar. Todos nós que temos famílias sabemos o que é este amor, aquele cuidado que temos uns com os outros, aquela preocupação, aquele bem-estar que nós queremos ver na vida uns dos outros, tá bom? Esses 3 tipos de amor são amores naturais, tanto o crente pode ter como não crente, faz parte da vida, né? Quem é pai, quem é filho sente storge, quem tem amigos sente filia, quem tem um amante no bom sentido da palavra, alguém que ama o sexo oposto, né? Sente eros. Esses amores não são errados, são naturais e todos podem senti-los. Mas há um 4º tipo de amor que o Novo Testamento apresenta e que é esta expressão que está aí no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. A expressão aqui é ágape. Ágape é uma expressão que existe também no grego secular, no grego clássico, não bíblico, que é o grego koiné, mas que se desenvolve e aprofunda o seu sentido basicamente na Bíblia. É na Bíblia que nós vamos ter um entendimento correto do que significa ágape, porque este ágape é aquele mesmo que João disse, Deus é este ágape, Deus é amor. Então é algo que se aproxima de Deus, é o vínculo da perfeição, é o cumprimento da lei. Então, quando nós encontramos no Novo Testamento aí estas ideias a respeito do amor, isto aprofunda o sentido da palavra, alterando aquele conteúdo inicial da palavra secularmente falando,
e com certeza aprofundando o seu sentido, as suas implicações para nós cristãos. É com este amor que diz lá João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é? Para que nós não nos perdêssemos, mas para que fôssemos salvos pelo Senhor, para que pudéssemos experimentar a vida eterna. Então é o amor que é capaz de doar, um amor que é imerecido, que é incondicional, independe da resposta do outro. Deus ama porque Ele amou. Deus ama o pecador e o justo, o injusto e o justo, ambos são objetos do amor de Deus. Inclusive na Bíblia diz lá que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, isso nos traz uma série de ideias a respeito deste